Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Na verdade, eu cheguei em Fátima do Sul, que era a Vila Brasil naquela época. Já era município, mas chamava ainda Vila Brasil porque era distrito de Dourados, né? Lá eu fiquei 1 ano e depois eu vim para Dourados. Eu vim em 71 para dar aula no CPD, que era o Centro Pedagógico de Dourados. Era uma unidade da Estadual de Mato Grosso do Sul. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Era uma universidade que era criada e construída pelo governador Pedro Pedrocian. Ela foi inaugurada no dia 20 de dezembro de 70. Dourados estava completando 35 anos. Então faz 45 anos atrás. Mas daqui 5 anos faremos 50 anos de ensino superior aqui em Dourados. Aí Dourados naquela época, eu lembro muito do barro, da poeira, né? O asfalto só tinha na Marcelino, na Weimar e, se não me engano, na Joaquim Teixeira. Mas quando chovia muito, era tudo barro. Quando chovia muito, a água cobria o asfalto e virava aquele rio, né? Aí, não sei o que era importante assim naquela época, mas em relação à comunidade, nós chamamos hoje comunidade, porque colônia era antigamente quando os japoneses eram mais isolados. Hoje chamamos comunidade. A comunidade nipo-brasileira, ela tinha criado o seu clube, chamado Clube Social Nipônico. Isso foi em 1953. Não é? E foi criado esse clube para fazer uma recepção a uma leva de imigrantes japoneses que se estabeleceram na colônia Matsubara, em 1953. Era o retorno da imigração japonesa de pós-guerra, né? Que na guerra tinha sido interrompida a imigração. E também em 54, no ano seguinte, foi criada a Associação Cultural Nipo-Brasileira Sul-Mato-Grossense, que é uma federação de clubes nipo-brasileiros aqui da região sul do Mato Grosso. Na época, Mato Grosso, né? Hoje, Mato Grosso do Sul. Essa associação fez aniversário ano passado, completando 50 anos. Esse ano, então, está fazendo 51 anos dessa associação. É uma federação de clubes nipo-brasileiros aqui da região de Dourados. Dourados tem aqui no Barreirão, tem Vila Vargas, Fátima, Glória, Ivinhema, Nova Andradina, Naviraí, tem um núcleo em Ponta Porã, um outro núcleo em Maracaju, então aí em Rio Brilhante.
Então, essas são as entidades associadas a essa associação, cujo presidente é o José Shirota, que foi presidente da cooperativa, da Copa Centro, Cooperativa Centro-Oeste. O primeiro presidente foi o senhor Kiheiji Nishimura. Esse senhor foi o primeiro presidente, foi um dos fundadores, e ele teve um filho prefeito de Itaporã. Dourados parece que tinha umas 52 famílias. Esse núcleo começou a formar no pós-guerra. A guerra terminou em 45. Aí, 46, 47, chegaram os primeiros japoneses que vieram residir em Dourados. Porque até 45, durante a guerra, os japoneses eram inimigos. Eles não podiam movimentar-se no território brasileiro, não podiam fazer reunião, falar em língua japonesa, não, era proibida a escola japonesa de língua japonesa. Então, em 46 e 7, 8 é que chegaram as primeiras famílias, até que em 53, havendo 52 famílias, mais ou menos, foi criada o Clube Social Nipônico. Um senhor chamado Oshiro, família Oshiro, o nome dele acho que era Kinki, morou aqui em 1929, mas parece que ele ficou doente e voltou para Campo Grande. Então, a primeira família mesmo que veio para cá para residir, parece que foi o senhor Jorge Nakagaki. Aí seguiram outras famílias, Nakagaki, Eguchi, Kawasoko. O filho mais novo é o Miguel, que é o dono do escapamento Mato Grosso. Tá vivo ainda. Família Takahashi, família Tsumori. Então, alguns vieram para tocar pensão. Outros vieram aqui na cabeceira do Sardinha plantar verdura. E na década de 50 em diante vieram as famílias, outras famílias, Kakuda e os Dokos. Os Dokos, eles começaram com oficina e posto de gasolina. Aqui embaixo, onde é o posto BR, ali na esquina com a Marcelino, sim, ali ficava o posto do Doko. O Doko e os Kakuta depois tocaram a retificadora Cometa, ficava ali na Joaquim Teixeira Alves. Outras famílias antigas, Takimoto, que tem o filho Jorge, que é deputado atual, os Iguma, uma família grande, né, de médicos, engenheiros. Os Miguita, Dona Maria tinha uma pensão famosa em Dourados, que acolheu muita gente que vinha de fora. E chegamos uma época no clube que havia umas 800 famílias associadas. Nós no clube hoje temos ao redor de 200 famílias. Ainda mantemos bem o clube, apesar que a tendência é diminuir, né, com o tempo. Em 1990 para cá, houve aquele fenômeno Dekasegi. O pessoal foi muito para o Japão. Pessoal do São Paulo, Paraná, Minas, Brasília. No Japão chegamos em 2000 e pouco, 2004, por aí.
nós chegamos a ter 280 mil descendentes japoneses trabalhando no Japão, né? Apesar da crise no Japão, hoje ainda temos bastante. Dizem que deve ter lá mais ou menos uns 180 mil ainda. E a outra causa dessa diminuição é a miscigenação, é a mistura. Então hoje a terceira geração ou a quarta geração, mais ou menos 70% os casamentos são interétnicos, são misturados. Uma minoria ainda continua casando com descendentes da mesma origem, né? Na verdade, o beisebol antigamente era a base do clube. Quer dizer, o que unia realmente na época colônia era o beisebol. O beisebol era o esporte que deu realmente a base, era o esporte mais importante, ou a atividade mais importante que consolidava a Associação Nipo-Brasileira. E Dourados teve até hoje alguns nomes que fazia parte da seleção brasileira, né? E de fato realmente alguns já aí na década de 70, 80, algumas vezes Dourados teve destaque nacional, é verdade. O Toshinobu, o sobrenome dele é Katayama. Ele foi presidente do clube várias vezes. Ele foi o presidente dessa Associação Cultural Sul-Mato-Grossense. E ele realmente foi uma liderança não só da comunidade nipo-brasileira, mas douradense. O Toshinobu Katayama, quando havia algum movimento em Dourados, um movimento importante, ele estava encabeçando, por exemplo, na campanha para trazer o Banco do Brasil, né? Ele fazia parte da comissão, ia a Brasília, ou não sei se era o Rio de Janeiro ainda, nessa época mais ou menos, e ele era um serialista de grande influência, ele ajudava os agricultores, né? Ele era mais ou menos assim um banqueiro, ele emprestava dinheiro para quem não tinha, aquela coisa toda. Então ele foi além dele estar fazendo o trabalho dele, ele foi um grande benemérito, né, para a comunidade. Isso é verdade. E realmente ele foi uma cabeça privilegiada que organizou, consolidou e realmente foi uma liderança que merecidamente, né, hoje a Rua Antiga Espírito Santo tem o nome dele. Eu lembro que aqui em Dourados tinha um delegado, chamado Delegado Regional de Ensino. Era o Dr. Milton José de Paula. E quando chegamos aqui, em 70, havia uma dificuldade muito grande para arrumar pessoal formado. Então, quando as aulas começaram em 1º de abril de 1971, havia duas turmas, uma de letras e outra chamava Estudos Sociais. Então essas turmas eram formadas justamente por pessoas que davam aula em Dourados. Então, tirando uma ou outra pessoa, nós tínhamos o professor Lins, formado, dono de escola, nós tínhamos o Celso Amaral, formado, apesar de formado em Química. E era um tempo assim muito próximo àquela época heróica em que quem dava aula era juiz, advogado,
médico, né? Eram profissionais que eram de outra área. Então eu lembro que eu acho que a falta era muito grande, porque os principais alunos nossos eram professores atuando no Presidente Vargas, né, naquela época, ou dando aula no primário, no grupo escolar naquela época, apesar que já estava, pela lei, já existia o primeiro e segundo grau, né? Então, há um detalhe aí que esses dois cursos, eles eram chamados de curta duração. E aí um pessoal desistiu do curso aqui e foi estudar em Campo Grande. Porque o curso era de curta duração, não era plena. Então não dava direito a lecionar no ensino médio. Pela lei, né? Pela lei. Aí eu sei que naquela época, eu acho que o Totó era prefeito, e o Totó arrumou uma Kombi para eles. E eles viajavam todo dia lá para Dom Bosco, lá em Campo Grande. Então era o Sultão, o Laerte, e a Irene, mulher do Sultão, a Marina. Tinha uma turma que viajava toda noite para Campo Grande para completar e conseguir a licenciatura plena. Depois eles completaram o curso lá, voltaram para Dourados e, inclusive, trabalharam na universidade, né? Que é o caso da Irene. O Sultão era político, né? Foi vereador, deputado. A Marina, o Laerte, que depois foi prefeito, foi nosso professor ali. Mas, com isso, logo depois também começou a Socigram, curso de Direito, em que o atual prefeito veio ser diretor. E funcionava ali no Educandário, ali em frente da Praça Antônio João. E hoje é uma potência aí, né? Eu estava vendo outro dia no Facebook, uma rede social, alguém colocou uma foto do CEUD, uma foto aérea do CEUD. Diz que a foto é do Iga, aquele fotógrafo de Campo Grande. É uma coisa espantosa, porque você vê os prédios, né, originais, ali na João Rosa Góes, embaixo era Ivinhema, e hoje em cima é Olinda Pires. E todo ao redor era um campo aberto. Já não era mata, era campo aberto, mas tudo aberto. Então, mais ou menos, quem tirou a foto na direção, mais ou menos assim, sudoeste, nem o BNH aparece. Aparece o Moinho Catarinense, que é um prédio mais alto, né? E o Colégio das Irmãs. Então, como é que Dourados realmente se expandiu. E só a escola, né? Aquele restante não tinha mais nada. Só tinha aquele prédio da escola. Eu lembro que a gente, às vezes, não tinha condução, a gente ia a pé, né? E quando chovia, a botina da gente enchia de barro. E ali ao redor, que eu lembro assim, a primeira construção que surgiu foi ali, na João Rosa Góes, do outro lado, que, se não me engano, é Centro de Informática do Banco do Brasil. E o resto era tudo descampado. E hoje está tudo urbanizado, né, com mão para cá, mão para lá, asfaltado, iluminado. E, de fato, Dourados cresceu e a urbanização foi muito rápida, né? Na década de 70 para cá, quando entraram os gaúchos, a coisa explodiu com a soja, né? Em 70, foi criada essa UENT, Universidade Estadual de Mato Grosso, né? Ela tinha unidades em Corumbá, aqui da Uana, Três Lagoas e Campo Grande, que era a sede
da estadual. E aí eu não sei bem a história. Eu sei que na última hora conversaram com o governador Pedro Cian e ele resolveu fazer também o centro em Dourados. Tanto é que o centro de Dourados é um modelo igualzinho de Três Lagoas. Só que Três Lagoas era politicamente mais forte e lá no original o prédio lá tem 2 andares, 2 pavimentos. E aqui só fizeram o térreo só. Parece que foi assim um presente de última hora para Dourados, que era politicamente mais fraco, alguma coisa assim, né? E logo depois veio a Socigram. E hoje nós temos aí outras unidades, né? A Anhanguera, temos algumas unidades de ensino à distância com nomes novos, não é? E toda essa população que nós temos hoje, né, que reúne toda a região aqui, vem aqui de onde estudar. Na década de 70 você já percebia que a coisa ia crescer bastante, não é? Mas acho que até a década de 60, dizem os antigos que o ritmo era bem devagar, bem lento, as viagens eram de trem, demorava dias até São Paulo, né? Apesar que tinha, naquela época, na década de 60, tinha uma ligação aérea, a Real Aerolíneas, parece que ligava com São Paulo. Não sei se o voo era semanal, alguma coisa assim. Mas hoje a realidade é totalmente diferente, né? Uma coisa não só assim de população, mas também de recursos culturais, recursos médicos, né? Hoje muita gente vem de fora a Dourados trazer parente doente e faz compra. E que é uma coisa assim que Dourados tornou-se realmente um polo regional aqui de Mato Grosso do Sul, né? E nós tínhamos o restaurante Fugi, nós tínhamos a Casa Confiança já, quer dizer, bem antes. Nós tínhamos um supermercado Peg-Pag, do Ionecura. Nós tínhamos a Casa Panambi, do Saruatari. Nós tínhamos a máquina de arroz do Anze, onde é Mitsubishi. Nós tínhamos o Fuji lá em cima, de cerealista. E outros comércios menores, Mercadinho Oshiro, Mercadinho Yamashita. Nós tínhamos Móveis Brasil, do Massago. Os Iguma e os Takimoto, eles vieram em 52, por aí, mexer com serraria. E aí depois diversificaram os empreendimentos, né? Aí nós temos hoje uma escola de língua japonesa. Essa escola, existia uma outra mais antiga. Essa esse ano está fazendo 26 anos. Fica ali na Major Capilé. É uma escola de língua japonesa. Ela conta com voluntários do governo japonês. Conta com a ajuda da prefeitura. Nós temos um convênio em que o prefeito Murilo concordou em fazer o pagamento dos professores, da mão de obra profissional da escola. Acho que isso pouca gente sabe. A secretária Marília é que assinou esse convênio. Então isso é uma coisa muito importante. A escola conta ao redor de 80 alunos todo ano. E fora disso nós temos as nossas atividades, vamos dizer assim, anuais, né? Então são esportivas, o Japão Fest, karaokê. São atividades assim de maneira que o clube toda semana tem algum evento. Eu e a professora Edna,
ela trabalha na Unigran, nós fizemos um livro sobre 50 anos do clube, em 2003. Né? Nesse livro nós fizemos um apanhado das biografias dos mais antigos, dos ex-presidentes, fizemos uma lista dos associados, ela montou um tipo de uma memória fotográfica do japonês aqui em Dourados. E depois, em 2008, quando comemoramos o centenário da imigração japonesa, nós escrevemos um outro livro. Aí já era mais abrangente, era sobre toda a região sul, do Mato Grosso do Sul, né? Desde Dourados, Rio Brilhante, Maracaju, até nós visitamos Mundo Novo, Eldorado, Naviraí, Carapó. Aí foi um apanhado mais geral, né? Que a cidade não para de crescer e, como toda cidade brasileira, tem seus problemas de urbanização, né? Precisa de governantes atentos para atender às necessidades da cidade. Principalmente, eu noto hoje um problema que vai se avolumando cada vez mais, que é o trânsito. O trânsito, de uma parte, ele é muito bonito, porque representa a pujança econômica do município. Mas, por outro lado, a trafegabilidade é um problema que os governantes precisam estar de olho, né, para manter a ordem e a segurança dos seus cidadãos. Enfim, nós esperamos que nós, douradenses, tenhamos uma cidade bonita, né, e com segurança para nós, nossos filhos, nossos amigos, nossos companheiros douradenses. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.